O brasileiro ele foi seduzido, induzido e conduzido a ser um agiota por excelência, né, em todos os nossos governos. Por quê? Porque as nossas autoridades, o governo sempre precisou da tua grana, né? O governo sempre procurou fazer com que você emprestasse o dinheiro para ele, então ele te seduziu como um agiota. Eu tenho um elenco de mais ou menos 12 ações que eu não vendo, não dou, não troco, não faço nada, eu fico com elas. Por quê? Porque essas ações, elas fazem parte de um conjunto que me garante uma renda mensal. Porque o patrimônio, ele só alimenta o meu ego. O que alimenta o meu caixa são os proventos, entendeu? Se você se conscientizar que você não deve gastar mais do que você ganha, você está financeiramente educado. Estou aqui para conversar com Luiz Barsi Filho, que é idealizador do projeto Ações Garantem o Futuro. Só quero ver se ele é capaz de me ensinar isso, porque eu sou péssimo em investimentos. Mas a história dele é maravilhosa. Ele é economista, advogado, maior investidor individual brasileiro. Parece que ele sabe tudo sobre isso. Ele vai entrar com um Instagram chamado Ações Garantem, que é o grande projeto dele. E eu quero saber tudo, como é que se deu essa caminhada dele. Tudo bem? Tudo bem. Pelo que eu li aqui da sua história, é uma história maravilhosa, né? Uma história de sucesso e de resiliência. E de muita batalha também, né? Não foi também facilzinho, não foi? Claro, é uma história de muita disciplina também, né? E é uma disciplina que não é muito assim normal no brasileiro, né? O brasileiro ele é muito indisciplinado e ele é muito assim averso a riscos, né? O brasileiro ele foi seduzido, induzido e conduzido a ser um agiota por excelência, né? Em todos os nossos governos. Por quê? Porque as nossas autoridades, o governo sempre precisou da tua grana, né? Então ele fez apelos assim fantasticamente preocupantes, né? No sentido de te gerar uma cultura de investimento voltada para você direcionar seus recursos para a geração de riqueza. O governo sempre procurou fazer com que você emprestasse o dinheiro para ele, então ele te seduziu como um agiota, não é isso? Porque ou empresta para o governo, ou empresta para qualquer um, você é um agiota, você está praticando agiotagem. Isso é uma coisa que eu exorcizei desde o instante em que eu percebi que o nosso sistema previdenciário ele nunca teria condições de nos proporcionar uma provedoria competente, né? Eu então decidi pesquisar profundamente as alternativas que nós teríamos de procurar a geração de uma renda mensal que pudesse nos proporcionar o quê? Uma vida digna, não é isso? E eu consegui, através de pesquisa, através de desenvolvimento que nós fizemos, consolidar um estudo que mostrava que se você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos, parecia um poema aquilo lá, né? Mas se você fizer isso, você chega a um resultado positivo. Como para você se aposentar, você precisa contribuir 30 anos, então não era nada impossível você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E isso está ao alcance de qualquer brasileiro. É uma Mas pena. uma pessoa que não teve educação financeira não saca isso. Como é que você aprendeu isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Não, eu aprendi pesquisando, evidentemente, não é? Eu me formei e a formação que a gente conseguiu alcançar te permitiu, né? Te permitiu interpretar que você precisa pesquisar, na vida você precisa pesquisar tudo, não é isso? E eu, então, consegui pesquisar dentro de fatores diversos, chegando a um denominador comum que seja o quê? Na verdade,
Na verdade, eu não compro ações. As ações, elas representam a minha participação em projetos de empresas que tenham, assim, características de perenidade, de sustentabilidade, entendeu? E a ação, então, ela é a forma que você tem de participar desses projetos. Então, a seleção que nós fazemos é o seguinte: qual é, ou quais são as empresas, e isso eu faço há 50 anos, quais são as empresas que proporcionam a perspectiva de um resultado melhor. É a mesma coisa que você pegar um valor que você vai aplicar na renda fixa e ver quem é que te paga juros, né? E no caso das ações, é ver qual o yield mais satisfatório ou aquele que mais te satisfaz. Aquele que Mas, melhor... por exemplo, nesse momento histórico brasileiro, uma ação voltada para a sustentabilidade, para energia elétrica, para recursos hídricos, seria a grande saída? É uma das saídas. Nós temos inúmeras saídas no nosso mercado. Né? O que é perenidade? Perenidade são empresas que operam num setor de atividade sem o qual um país não vive, tá certo? Então, você tem energia elétrica, você tem o próprio sistema financeiro, você tem telecomunicações, e você tem uma série de outros também setores de atividade que são importantíssimos, é isso. Hoje, por exemplo, há 30 anos atrás, ou há 50, 100 anos atrás, nós vivíamos sem energia. Hoje já nós não vivemos sem energia. É isso. Hoje, ninguém vive sem telecomunicações, ninguém vive sem um celular, não é isso? Ele acabou se transformando um bem de primeira necessidade. Então, o mundo ele vai se reformando, ele vai se modificando, e na razão direta que ele se modifica, ele vai interferindo na perenidade para que você possa subsistir, não é isso? Então, você tem, por exemplo, o que é sustentabilidade? Você pega, por exemplo, o setor de celulose, papel. Né? Eu vou citar um exemplo de uma empresa para poder explicar o que é. Você pega uma empresa, a Klabin. A Klabin ela tem terras que pouca gente sabe que ela tem, fazendas que têm 60 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. Então, são fazendas enormes. Nessas fazendas, eles produzem o quê? Eles produzem um instrumental chamado reflorestamento. Para fazer o reflorestamento, eles pegam uma mudinha, tá certo? Uma sementinha, aquela sementinha vira uma muda, aquela muda eles colocam no solo, no solo se transforma numa árvore, eles despastam e cortam a árvore, transformam aquela árvore através de um processo de emulsão, um processo de produtos químicos, num negócio chamado pasta mecânica, que muitos conhecem por celulose. Essa pasta mecânica eles transformam em papel, o papel eles transformam em papelão, o papelão eles transformam em caixa e é o produto final. Então, o que aconteceu? Findo esse processo, o processo ele se reinicia. Ele pega novamente a sementinha, ele planta a sementinha. Então, isso é sustentabilidade. Está correto? Nós temos também, no setor de energia, também sustentabilidade. É que o setor de energia ele já tem uma situação diferente. Nós temos três segmentos no setor de energia. Nós temos geração, que existem inúmeras matrizes de geração, tem hídrica, tem eólica, tem solar, não é isso? Nós temos a transmissão, que são as grandes linhas de transmissão, e nós temos a distribuição. Então, dentro desse setor de energia, a gente tem como praticamente considerado dentro do boi o filé mignon, tá entendendo? Por quê? Porque o transmissor ele tem 2 fornecedores e 2 clientes, né? Já a distribuição ele tem 50, 60, 70 mil clientes. Então, o custo operacional dele é muito superior, ele tem problema da árvore cair, derrubar o fio, enfim, centenas de problemas, né? Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo uma pré-seleção daquilo que, em sendo
perene, em sendo sustentável, ele pode gerar o quê? Ele pode gerar melhores recursos e melhores proventos, tá certo? E nessas... Isso aí é simples, tá entendendo? O brasileiro, É ele... simples para você. Não é simples para todos. Ocorre o seguinte, que pela minha vivência, eu sinto que o brasileiro, ele exorciza o óbvio, ele gosta da fantasia, tá entendendo? Então, ele contempla mais a fantasia do que o óbvio. Se ele exercitar simplesmente o óbvio, ele chega sempre numa posição positiva e vencedora. Então, a minha trajetória, qualquer um pode fazer a minha trajetória, você, qualquer um. Basta seguir os preceitos que eu segui. Não é nada impossível para ninguém. Tá E quando é que você percebeu isso? O senhor percebeu isso? O senhor tinha quantos anos? Bom, aí eu trabalhei algum tempo, depois que eu me formei, eu trabalhei algum tempo com auditoria. E a auditoria é um setor de atividade que ele permite a você ter o contato com os empresários, é isso? E da razão direta que você vai tendo esse contato, você vai vendo a postura do empresário, a relação que ele tem de ganho, a relação que ele tem de participação, a relação que ele tem de comando, de gestão, enfim, uma série de coisas. E, consequentemente, você vai avaliando, você vai computando na sua mente a coisa de você ser o quê? De você ser um empresário. Eu, por exemplo, eu não me considero um acionista minoritário, como muitos se consideram. Eu me considero um pequeno dono, entendeu? Por quê? Porque a postura é diferente. O acionista minoritário um dia vende as suas ações. O pequeno dono nunca vende a sua participação. Tá certo? Desde que a empresa tenha todas essas características. Né? Então, ainda dando a Klabin como exemplo, a Klabin é uma empresa que tem 124 anos de existência, não é? Então, é um papel, uma empresa que tem uma estrutura extremamente bem fundamentada, com valores extraordinariamente positivos, entendeu? Então, ao invés de eu ter perda fixa, eu tenho ações. Por isso é que eu digo que as ações, elas garantem um futuro de qualquer um, de todos aqueles que estiverem dispostos a seguir a mesma trajetória. Mas você, então, não vende nenhuma ação. Então, você reinveste o dividendo ou você usa o dividendo para viver? Não, o dividendo para viver, eu teria que viver diariamente indo para a Lua, não é? Se eu tivesse que gastar. Mas não dá para gastar tudo, tá entendendo? Então, o que você faz? Se foi constante no passado e tem sido bastante afirmativo no futuro, por que eu vou mudar? Eu não mudei nada. O que eu faço agora, eu faço desde 1970, 71, a mesma coisa, tá certo? Porque quando você encontra um caminho positivo, por que mudar, não é? Tá certo? Mas você faz a mesma coisa como? Você compra ações do mesmo tipo de companhia? Exatamente. Eu vou comprando ações, vou engordando a carteira, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um elenco de mais ou menos 12 ações que eu não vendo, não dou, não troco, não faço nada, eu fico com elas. Por quê? Porque essas ações, elas fazem parte de um conjunto que me garantem uma renda mensal. Tá certo? E se você fala em renda mensal, por que você vai vender? Tá entendendo? E chega um determinado momento também que é impossível você vender. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, e outro, eu tenho ações desde 30, 40 anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 e poucos centavos. Né? Se eu for vender agora, que não é interessante, eu tenho que pagar um volume de impostos que eu vou contemplar o governo sem nenhum mérito para este país. E outra, vou perder dinheiro. Entende? Então, eu mantenho as ações. Por quê? Porque, como outros papéis, o Banco do Brasil ele me oferece permanentemente proventos, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, ele me sustenta, ele sustenta o meu caixa.
No mercado, existe um fator que eu aprendi a respeitar. É exorcizar o patrimônio. Está entendendo? O que vale no mercado não é você cultuar o seu ego, dizer, oh, meu patrimônio é esse. O patrimônio de nós que operamos em ações, não é isso? Ele, por incrível que possa parecer, ele, com as oscilações de mercado, ele muda 300, 400 milhões. Está entendendo? Isso não me abala. Por quê? Porque o patrimônio ele só alimenta o meu ego. O que alimenta o meu caixa são os proventos, entendeu? Então as pessoas se atemorizam. Por quê? Porque a bolsa caiu. Está entendendo? Então o patrimônio diminuiu. Mas acontece que ele não vendeu, eu não vendi. Então daqui a pouco o mercado volta e os papéis sobem novamente. E você tem que ter esta visão, esta tranquilidade. Então, a paciência é uma virtude fundamental para esse tipo de negócio. Claro, são dois Você fatores não pode ser fundamentais. afoito. Ai, a bolsa está caindo, ai, a bolsa vai cair amanhã, vou vender hoje. Não, não pode apavorar, você tem que Não, ficar não, não. na maciota. Você tem dois procedimentos que são importantíssimos. Um você citou, é a paciência. O primeiro deles é a disciplina. Está entendendo? Você tem que ser disciplinado e, ao mesmo tempo, você sabe que o mercado de valores é um mercado que ele não te enriquece do dia para a noite. Tá certo? A empresa ela não se transforma do dia para a noite. A empresa ela vem dentro de um esquema operacional e dentro desse processo operacional ela vai registrando os seus resultados, suas vendas e assim vai crescendo. Então, disciplina e paciência são dois fatores fundamentais e depois você tem que, ao longo do tempo, você vai aprendendo primeiro, a administrar os seus egos e depois a controlar os egos, entendeu? É uma coisa que a gente precisa fazer. Controlar egos é uma coisa que não te leva a impulsos inconsequentes. Tá entendendo? Por exemplo. Por exemplo, você fazer um negócio qualquer sem estudar, sem analisar, sem avaliar. Tá entendendo? Eu nunca faço um negócio sem avaliar. O camarada pode ser o melhor vendedor do mundo. Ele não vai conseguir me convencer. Eu vou me convencer, não é ele que vai me convencer. Então, tem uma coisa. Você vai aprendendo a partir do instante em que eu determinei uma prioridade. Está entendendo? Isso foi em 1970, 71. Eu cheguei numa conclusão, falei, bom, eu tenho que estabelecer uma prioridade, tá certo? Qual vai ser minha prioridade? Minha prioridade será constituir uma carteira de renda mensal, tá certo? Então, cada vez que eu fui sempre fazer um negócio, eu perguntava para mim mesmo, Márcio, me diga uma coisa, isso aí é sua prioridade? Não, então não faça, tá entendendo? Deixa para fazer com a sua prioridade. E simplesmente assim eu fui tentando administrar os meus procedimentos e hoje eu sou um camarada que não preciso nem controlá-los, eles vão por si só. Tá certo? E como é que você define uma prioridade? O que era prioridade para você em 70, 71? A minha prioridade era constituir uma carteira de renda mensal. Por quê? Porque naquela ocasião, não sei se você teria lembrança disso, o mercado atravessou um período em que os fundos de pensão, eu vou citar alguns, tinha o Pereira Barreto, Providence, Montepio da Família Militar, GBUX, todos esses fundos começaram a quebrar. Então, o que eu interpretei e imaginei? Puxa, o dia da manhã, se eu tiver que me aposentar, eu vou ter que me aposentar com a Previdência, não é isso? E a Previdência, então, eu fiz um estudo e cheguei na conclusão que depois de 30 anos, eu sempre fiz estudos assim longos, né? De longo prazo, sempre pensei em médio e longo prazo. Fiz esse estudo de 30 anos, o cidadão contribuindo 30 anos para a Previdência e alocando também os valores que correspondiam à empresa, e cheguei numa conclusão terrível, que todo aquele montante ele não reunia um valor para aposentar aqueles 10 durante mais de 3 anos.
Então eu cheguei e falei, pô, mas a Previdência é um negócio que vai ter problemas no futuro, né? Então, o que eu fiz? Eu tentei buscar onde eu poderia formatar uma previdência, está entendendo? Que seria essa carteira de renda mensal, e eu busquei o quê? As empresas. E para mim poder participar das empresas, teria que ser através do quê? Teria que vir através das ações. E para que houvesse, assim, uma longevidade, não é isso? A minha carteira de ações teriam que ser ações de empresas que estão no setor perene, correto? Esse estudo que eu fiz, ele foi um estudo interessante, porquanto, conforme eu já disse, o pecúlio originado por essa estrutura de previdência, ele não dava para aposentar o cidadão há mais de 3 anos, 2 anos e 8, 2,8, 3 anos, não é isso? Então, eu analisei e pensei o seguinte, bom, o que é uma previdência? O que é a previdência? A previdência é uma estrutura de provedoria, tá certo? Ela provém o indivíduo de um recurso mínimo para ele viver. Então, eu senti que talvez, através do Estado, não é isso? A coisa pudesse dar um caminhar muito bem. Por quê? Porque a previdência, quando o cidadão da iniciativa privada se aposenta, ele passa a ganhar o quê? Ele passa a ganhar um determinado valor que não é o seu salário, uma parte do seu salário. Entretanto, quando um funcionário público ele para de trabalhar, ele não se aposenta. Você sabia? Ele continua ganhando salário. Sim. Então, o que acontece? Eu concluí que a nossa Previdência, além de ostentar a postura de provedoria, ela ostentava a postura de empregadora. Entendeu? Então, eu pensei, falei, bom, isso aqui não vai dar certo. Então, o que eu consegui provar? Eu consegui provar uma coisa. Não fui eu que criei, eu apenas e tão somente mostrei que existe. Eu mostrei que existe o quê? Uma previdência sustentável. E essa previdência sustentável, ela pode se processar através do quê? Através da empresa ser a sua previdência, e não o Estado. Então, eu procurei desenvolver esse critério, essa postura de que seria muito mais interessante para o cidadão ele ser aposentado pela empresa do que pelo Estado. E foi o que eu fiz. Eu me aposentei pela empresa e não pelo Estado. Simples, né? Simples. É o ovo do Mas Colônia. muito bem sacado, né? Você sacou bem, né? Não, aqui é estudo, você vai estudando, vai desenvolvimento. Tudo isso é uma questão de nós estudarmos, está correto? As pessoas também podem estudar. Agora, você também não precisa estudar. Basta seguir os meus passos. Está entendendo? Aí. Tá certo? Então, às vezes... Você já estudou, né? Você estudou por gerações, né? Então, agora, como é que segue os seus passos? Quer dizer, quem não tem talento assim, para sacar qual é a melhor ação, qual é a ação que vai render mais dividendo, vai te dar uma renda mensal? Isso é o que a gente procura fazer e desenvolver. E você dá uma assessoria? Você faz assessoria? Como é que você funciona? Faço o seguinte, eu não é que eu dei uma assessoria nem uma consultoria. Eu sou economista, por si só, eu sou um consultor econômico financeiro independente. Então, o cidadão pergunta para mim, poxa, Barcê, eu queria seguir aquilo que você fez. Eu falei, bom, eu não tenho essa capacidade de transmitir para você, em pouco tempo, tudo aquilo que eu aprendi em 50 anos. Não é? Então, simplesmente siga meus passos. Faça o que eu faço. Está entendendo? Por quê? Porque você não vai conseguir aprender. Teve um médico que há um tempo atrás, chegou para mim e falou, ô Barça, é o seguinte, eu quero que você me dá uma expertise rápido, né? De como operar com as ações. Eu falei, ótimo, te dou já. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você me ensina a operar o coração em 15 minutos? Ele falou, isso é impossível. Eu falei, impossível também. Como é que eu vou... eu não tenho essa capacidade.
como você também não tem a capacidade de me ensinar a operar um coração em 15 minutos, tá certo? Então, nós temos atividades distintas. Então, eles se Sim, conversando. mas a minha pergunta é assim, você dá uma espécie de uma consultoria, porque nem todo mundo tem tempo para esperar 50 anos ou para pesquisar 50 anos para chegar à sua Não, sabedoria, concorda? mas então, Você eu, construiu esse conhecimento. exatamente. Nem uma pessoa que chegar não vai conseguir. Vou falar assim, até num exemplo pessoal. Eu não sou exatamente uma pessoa burra. Sou razoavelmente inteligente, mas eu não tenho a capacidade, eu não construí esse conhecimento que você tem. Então, eu não consigo adquiri-lo, eu não tenho mais tempo para adquiri-lo. Eu teria que ter teria que ter um caminho mais curto, Claro, não há dúvida nenhuma. Você teria que ter um não é? caminho, um atalho. Você teria que Um pegar um. atalho, exato, é a palavra que me faltava, um atalho para É, chegar nesse conhecimento. Esse atalho é esse projeto Ações Garantem o Futuro? exatamente. Esse atalho, que é Hum. Pois Garante o Futuro, é um projeto desenvolvido pela minha filha, está entendendo? Que ela Luiz, seguiu a Louise. Então, Luiz. ela gera essa assessoria e ela vai indicando, porque ela é analista, está entendendo? Ela vai indicando a trajetória que cada um deve seguir dentro das possibilidades que cada um detém em termos de recursos. Se bem que mas muitos já chegaram para mim e falaram, Barsi, mas acontece que para você operar no mercado você precisa ter dinheiro. Eu falei, olha, cara que não tinha grana e ficou milionário. Está entendendo? Sou eu. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter pré-determinação, você precisa ter disciplina e paciência. Pois é, você fala muito na disciplina. A disciplina é o quê? É o foco? É É o foco. comprar ação todo mês? É comprar ação toda semana? É comprar ação, pagar a você primeiro, o que os economistas falam, os instrutores de dinheiro, aconselhadores, porque a gente não tem educação financeira, a gente é um país que não tem isso. Não tem isso na escola, não tem isso na família, não tem educação Então, financeira. uma coisa Você para. construiu a sua, mas ela não é óbvia. Mas sincero e honestamente, eu costumo afirmar uma coisa que, na minha modesta opinião, é muito mais importante. Se você se conscientizar que você não deve gastar mais do que você ganha, você está financeiramente educado. Tá certo? Faz sentido. Agora, o que acontece? O cidadão brasileiro ele precisa ter cultura de investimento. O que é cultura de investimento? Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro. Está entendendo? Então, em última análise, se você coloca o dinheiro na poupança, você está colocando o dinheiro na mão de quem? De quem nunca vai querer que você ganhe, que é o banqueiro. E, em última análise, na mão do governo, está entendendo? O governo não tem bons administradores, o governo é um péssimo administrador, está entendendo? E eu só cresci porque eu nunca acreditei no governo, você está entendendo? A verdade é E essa. nenhum governo. Em nenhum governo. Porque os governos, eles nunca foram governos inteligentes. Eles foram governos pragmáticos, tá entendendo? Mas não inteligentes. Você pega hoje o resultado dos governos no país, e eu lamento cada vez que eu passo na Praça da Sé, porque tiveram grandes estadistas, né, que afirmavam o seguinte: eu tirei o povo da miséria, mas ele colocou o cidadão na indigência. Tá entendendo? Ele não tirou da miséria para ser mais, ele botou ele mais para baixo. Então, se você passar na Praça da Sé hoje, não sei se você passa lá, é uma vila de barraquinhas. Tem umas 500 barraquinhas, 200 barraquinhas. A turma mora lá. A turma mora na Praça da Sé. É incrível. Eu não consigo entender isso, como é que as autoridades chegaram a esse ponto. Então, nós somos um país, ainda há pouco tempo atrás eu disse isso, e tem grandes economistas com auréolas desse tamanho, está entendendo? Mas nenhum deles chegou onde eu cheguei. Por quê?
Porque a grande maioria dos economistas, os grandes economistas, se você pegar hoje, a maioria deles são aposentados do Estado. Você entendeu? Eu não sou aposentado do Estado, eu não vivo do Estado, tá certo? E outra coisa, Oleda, o nosso E esse país, é um grande orgulho seu, né? meu, Não viver do Estado é um orgulho seu, é um orgulho meu. não E é? se algum dia alguma chegar para mim e falar, Bart, você quer ser ministro? Eu falo, eu não, você está louco, eu não quero ser ministro, tá entendendo? Eu quero ser eu, tá entendendo? Porque o cidadão ministro, ele não consegue desenvolver a sua cultura, a sua inteligência, a sua competência gestorial. Por quê? Porque você tem um bando de pessoas atrás, né? Você tem o cara que é deputado pelo Roraima. Em Roraima não tem escola, não tem indústria, não tem comércio, não tem nada. E o cara vem aqui dar palpite, vem na nossa legislativo, né? Dá palpite, como faz isso, como faz. Não, pouco ele pode contribuir. Então é muito difícil. Por Então, isso que o Paulo Guedes não está dando certo, digamos assim? não, o Paulo Guedes, eu acho que ele tem muita coisa que ele não conhece, você está entendendo? E ele nem quer conhecer, porque a gente já tentou, eu como presidente do Conselho Regional de Economia, que é um dos conselhos mais importantes desse país, se não o mais importante, a gente já tentou ajudá-lo, não é isso? Mas ele tem uma auréola tão forte, tão grande, que ele acha que ele é o melhor de todos, está entendendo? Ele tem excesso de ego. Ele tem, eu também acho que ele tem uma postura que ele acha que só ele sabe, entendeu? Então, ele não compartilha, pelo menos pelo que eu tenho observado, né? Então, nós temos o seguinte, Oleda, provavelmente, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas há pouco tempo atrás eu estava também num bate-papo, né? E eu dizia o seguinte: o nosso país nunca teve um plano econômico, tá entendendo? Nós tivemos apelidados de planos, o Plano Real, o Plano Collor 2, o Plano Collor 3, enfim, mas nunca foi um plano. Sempre foram o quê? Conversões monetárias. E uma delas, que foi a mais famosa, que foi aquela proporcionada pelo Fernando Henrique, né? Ele fez duas conversões monetárias sucessivas. Uma quando nós tínhamos o Cruzeiro, que ele criou a moeda chamada Cruzeiro Real, você deve lembrar, não é? Aí, Sim. conversão de 1.000 por uma, e logo em junho ele fez uma conversão de 2,76 por uma. Então ele fez uma conversão de 3,76. Isso representou o quê? Representou um fator psicológico tão assim, tão inconsequente, que ele criou o real mais forte que o dólar. Tá certo? Eu não sei se você se recorda. Era um por um, né? E você, com 80 centavos de real, você comprava um dólar. Incrível, né? É uma fantasia, tá certo? Então, os nossos economistas sempre fizeram isso, tá certo? Agora, grande parte deles ainda são assim. Eles são praticamente pessoas que gostam de cargos, entendeu? E eu digo que eles são PhD em olerite, entendeu? O negócio deles é olerite, entende? Então, o negócio deles é cargo, é cargo. Eu não quero cargo. Eu gostaria de ajudar o governo sem ganhar nada, tá entendendo? Mas não consigo. Eu não consigo, entendeu? Como é que você ajudaria o governo? Mostrando Porque a gente está vivendo, a gente está num momento de uma inflação altíssima, uma situação dramática, todo mundo brigando por causa dos combustíveis, do preço do combustível, do preço da energia, do não sei o quê. Não é? A gente está num momento caótico. Sim. Você vai alcançando momentos caóticos por causa de detalhes, claro, né? Se você gasta mais do que você ganha, você entra num parafuso de rosca sem fim, tá certo? Se você passa a ganhar mais do que você gasta e você passa a ter o quê? Capacidade de investir, então você passa a ter o quê? Você passa a ter uma propriedade maior em desenvolver.
Você veja bem, o governo ele nunca fez uma reforma tributária. O governo sempre fez remendos tributários, que é muito diferente, né? Uhum. E cada vez que ele fazia um remendo e faz um remendo, ele aumenta o imposto, tá entendendo? E, lamentavelmente, há uma visão tão caótica nesse sentido, que quando ele aumenta o imposto, ele aumenta o imposto junto à produção, ele tributa a produção e tributa o consumo. Existe um negócio nesse país a sensação que eu tenho é que o Guedes não sabe disso. Está falar, mas ele ignora. Queria tributar a especulação, que é desenfreada no país. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou te contar. O cidadão brasileiro, quando nós adquirimos uma ação e obtemos um ganho, tá certo? Então, nós temos um tributo de 15% a ser pago sobre os ganhos auferidos em ações, pessoas físicas. Os fundos, eles compram e vendem ao sabor dos seus interesses e não são tributados, você sabia? Coitado, o Paulo Guedes não sabe disso. Entendeu? Então, a Bolsa negocia, já chegou a negociar, agora está um pouquinho menos, ela já chegou a negociar 40 bilhões por dia. Então, por que você, pessoa física, tem que pagar 15% e o fundo não tem que pagar? É uma pergunta. Mas ele não sabe responder. As autoridades, em geral, não sabem responder. Por quê? Porque quem manda no mercado não é o governo, é a Bolsa. A Bolsa e a CVM. Então, a Bolsa, ela é quem manda os seus recados, os seus administradores para a CVM. Então, ela domina a CVM, tá entendendo? A verdade é essa. Entendeu? Então, não há... E aí ela não deixa mudar esse quadro. Não, tem que mudar, lógico, isso não há dúvida nenhuma. Sim, mas ela não deixa, ela atua ao contrário, ela não deixa esse quadro mudar. Provas disso, eu não tenho prova, mas eu chego na conclusão seguinte. Por exemplo, inúmeros funcionários, ex-funcionários da Bolsa, já foram presidente da CVM. Quando não é um funcionário da Bolsa, a CVM que, por trás, ela indica. Então, ela praticamente está controlando, né? Deixa eu te falar uma outra coisa. Então, quem manda na economia do Brasil é a CVM? Não, a CVM não manda na economia, ela manda no mercado. É diferente. A economia é uma coisa e no mercado é outro. Quem manda na economia, quem deveria mandar na economia seriam os economistas, é isso, os administradores, os gestores. Mas, infelizmente, não há essa sintonia, entendeu? Então, você tem setores que você precisa controlar. O mercado de valores é um deles. Deixa eu falar um negócio para você que acho que o Guedes também não sabe. É o seguinte, se você alugar uma casa, você pode vender? Não. Não, claro, você está praticando o quê? Um estelionato, é isso? Se você alugar um automóvel, você pode vender? Não. Também não. Se você alugar um equipamento industrial, um equipamento agrícola, você também não pode vender. Mas se você alugar uma ação, você pode vender, você sabia? Como assim? Você aluga a ação e vende. Então, o que acontece? Você gera aí a perspectiva de uma formação de preços manipulada. Quando um país opta por montar um mercado de valores, a negociação dos papéis ela tem que se desenvolver dentro de fatores naturais, normais, oferta e procura. Se você tem a possibilidade de alugar, por exemplo, 150 milhões de ações e vender para produzir uma queda e depois comprar mais barato para ganhar, o que você fez? Você manipulou o preço. É isso? Então, o preço ele é o quê? Artificial. Se porventura, eu garanto uma coisa, que talvez o Guedes não saiba. Eu garanto uma coisa. Se amanhã o governo falar não pode mais locar ações, o mercado sobe 50%. Sabe por quê? Porque todos aqueles que venderam barato vão ter que comprar caro. Certo?
Então, nós temos essas distorções no país. E o pessoal fala, não, mas nos Estados Unidos também pode fazer isso. Mas nos Estados Unidos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um contingente de investidores individuais de 80%, 90%. Aqui nós não temos investidores. Acho que deve ter 3 investidores no país, eu e mais 2. Investidores, porque o que tem são especuladores. Tá certo? São especuladores. No resto do mundo, o resto do mundo também funciona dessa maneira? Funciona, mas com outras características, não é isso? Eu não sei até que ponto não existe limite, tá entendendo? Aqui, por exemplo, tem empresas que têm mais de 15% das suas ações locadas, entendeu? Então, se eu mandar para você a relação dos papéis locados, você vai ficar de cabelo em pé. Você vai ter que botar um negócio para não deixar subir o cabelo. Tá certo? E, coitado, o ministro, ele deve saber disso. Mas acontecem coisas aqui que são mistérios difíceis de serem desvendados, né? Num determinado momento, ainda como presidente do Conselho Regional, eu estive na Brasília, né? E fui tentar conversar para falar, olha, ações, isso aqui, o mercado tem isso, é isso. Cheguei lá, encontrei o filho de um cidadão que foi amigo meu durante muitos anos, né? O senhor Miguel Guardia. O senhor Miguel Guardia foi um grande amigo meu. Ele foi diretor de uma empresa antiga de distribuição de petróleo chamada Atlantic. Não sei se você se recorda. Atlantic, eu ouvi sim, sei que existiu. O filho dele chama Eduardo Guardia, que chegou a ser ministro, tá certo? Então, o Eduardo Guardia, uma das vezes que eu estive na Bolsa, ele era funcionário da Bolsa. Imagine se ele ia fazer alguma coisa contra a Bolsa. Eu peguei, virei as costas e vim embora, tá certo? Então, tem certas coisas que você não consegue, mesmo provando, mesmo você indicando, mostrando determinadas realidades, as coisas não funcionam, entendeu? Então é muito difícil, mas muito difícil você consertar esse país. Muito difícil. Então, você veja o seguinte, nós temos hoje uma preocupação muito grande com o emprego, não é isso? Sim. Nós temos milhões de desempregados, né? Mas por quê? Se você começar a indagar o porquê que nós temos desempregados, é porque o cidadão não quer investir aqui, está entendendo? Por que ele não quer investir aqui? Porque ele tem uma estrutura tributária que penaliza a forma de atuar dele. Ele tem regras pouco estáveis, está entendendo? A questão de não muito tempo atrás, cada vez que se abria a perspectiva de uma concessão, por exemplo, eu vou fazer uma concessão rodoviária, né? Então, quais eram os elementos que propiciavam ao cidadão ganhar a concessão? Era produzir um bom preço para o contribuinte, investir, tá certo? Principalmente, conservar uma estrada, por exemplo. Teve um presidente, aliás, uma presidenta, que ela chegou e falou, não está certo isso. Vamos fazer o seguinte, nós temos que pedir outorga. O que é isso? Então, o cidadão entra numa perspectiva de concessão, numa concorrência, aí o governo fala, bom, você tem que me dar 20 bilhões para ter essa concessão. O camarada nem ganhou nada e já tem que pagar 20 bilhões, entendeu? Então, tudo é difícil, as regras mudaram. Então, isso vai o quê? Isso vai inibindo. Mas agora, isso nem com o ministro Tarcísio isso melhorou? O ministro, ele é um ministro, ele precisa de um conjunto de regras. Ainda existem as outorgas, né? Você sabe disso. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, o país precisa investir. O país precisa investir principalmente em infraestrutura, tá entendendo? Eu vou te dizer uma outra aberração que tem no nosso país, que há pouco tempo atrás eu ouvi um senador muito competente, na minha modesta opinião, falar sobre isso. Nós somos o país de maior bacia hídrica do mundo. E aqui falta água, você sabia? Tem lugar que não sabia. Então, por exemplo, se o Fernando Henrique tivesse feito uma canalização de 3/4, que é aquele caninho assim fininho, do Amazonas para cá, hoje não teria falta d'água. Mas ninguém faz isso.
E você, quando pensa em exportar, nós éramos um país essencialmente industrial, hoje nós somos um país acidentalmente industrial. Nós somos essencialmente agrícola e exportamos o quê? Grãos e minério. Agora, o que é o grão? Nós exportamos o quê? Grão. O grão, o que é? Água. Sem água não tem grão, entendeu? Então nós exportamos água. E aqui falta água, você acredita? No Amazonas tem rios que sobem 30 metros acima do seu nível. E aqui nós não temos água. Então, falta o quê? Falta esta visão estrutural, falta esta visão comunitária. A sensação que a gente tem é o seguinte, é que o cidadão que administra, ele vai falar, não, eu vou abrir um poço na minha propriedade, lá no Nordeste, que se lixe o resto, tá entendendo? Então, o individualismo e o corporativismo também são fatores que têm denegrido muito esse país prosperar, tá certo? Então, falta o quê? Falta racionalidade, falta bom senso. Eu costumo dizer Falta o seguinte... comprometimento com o país também, né? Claro. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar universalmente falando, definir política, não é? Política seria o quê? A arte de você administrar interesses comunitários, não é isso? Aqui é a arte de administrar interesses individuais. Mudou? Individuais. Tá certo? Então, essas afirmações, Oleda, eles são fáceis de serem mudados. Mas por que não muda? Eu pergunto para você. Que nem diz o italiano. E você acha que vai mudar um dia? Olha, não é que vai, tem que mudar. Um dia vai ter que mudar. Tá certo? Começando por onde? Olha, eu não saberia te dizer ao certo por onde nós iniciaríamos uma mudança total. Mas eu acho o seguinte, eu não sou favorável a utilizarmos o quinto poder. Tá certo? O quinto poder é a arma, tá certo? O primeiro poder é o executivo, o segundo é o legislativo, o terceiro é o judiciário, o quarto é o poder econômico e o quinto é a bala, tá entendendo? Não sou. Mas a maioria dos países que tiveram que recorrer à bala, eles acabaram modificando. Eu perguntaria a você o seguinte, eu sou um democrata, porque acho que o melhor sistema de governo que tem ainda é a democracia. Mas eu não posso deixar de admitir o seguinte, esse país viveu momentos muito, muito assim, tranquilos, de prosperidade, de crescimento, quando houve uma intervenção militar. Está entendendo? Eu não sou favorável à intervenção militar, mas é uma realidade. Então, eu não sei se talvez a gente tivesse que exercitar uma autoridade mais consistente, tá entendendo? Sem ser militar, entendeu? Porque o cidadão pode ser ele pode ter autoridade sem ser militar, tá entendendo? Sim. É isso aí. Então eu acho que falta esta autoridade, né? Falta pulso, né? Pulso, autoridade. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, eu imaginei o seguinte, eu falei, bom, eu acho que o Bolsonaro vai ser um camarada que vai tentar consertar esse país através do quê? Através de autoridade, tá entendendo? Mas, lamentavelmente, eu me equivoquei. Eu estava muito errado e estou errado, né? Eu acho que ele deve ter uma intenção muito boa, mas provavelmente ele não tem a autoridade que eu interpretei que ele devesse ter, tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu fui e sou ainda acionista de uma empresa chamada Eternit. Essa empresa chamada Eternit, ela tem uma mina de amianto. Então, um dos principais concorrentes da Eternit, que se chama Brasilite, eu vou dar nome aos bois, porque senão a gente não consegue falar uma coisa certa. Eles tiveram sempre o interesse em banir o amianto. Por quê? Porque a França, eles utilizavam também o amianto, mas a França baniu o amianto. O amianto ele tem vários tipos de amianto. Na França existe um amianto chamado anfibólio, que é um amianto escuro e tem um grau de cancerigenidade muito grande.
E aqui nós temos um amianto chamado crisotila, que é que nem um talco, tá entendendo? Então, nós utilizávamos isso para fazer telha. Fazíamos telha. A telha nunca foi cancerígeno, como se fala. Até fazia caixa d'água. A caixa d'água de amianto é melhor do que a caixa d'água de plástico, tá certo? Porque ela conserva, ela não transmite poros, enfim. Então, o que aconteceu? Os grupos, eles se uniram, né, principalmente no interesse econômico, em desenvolver uma tese de que o amianto ele gera o câncer. O amianto gera câncer, gera câncer, gera câncer. Foi elaborado duas audiências públicas do Superior Tribunal Federal, e o ministro Marco Aurélio, que presidiu as duas sessões, depois de ouvir centenas de médicos e pessoas, enfim, ele chegou na conclusão que o amianto não é cancerígeno no grau que eles... Então ele disse o seguinte, ele falou, bom, nós não temos que banir o amianto, porque o amianto ele é um mal necessário, tá certo? Mas um dos ministros, mesmo estando convencido de que ele não tinha o mal necessário, falou, não, eu vou votar pelo banimento. Interessante. Bom, mas de qualquer maneira, aí o que aconteceu? Uma das ministras, o que ela fez? Ela baniu o amianto, mesmo não podendo banir o amianto com uma lei federal, ela criou uma lei estadual. Eu interpretei o seguinte, bom, na hora que o presidente assumir, ele vai fazer o seguinte, bom, eu quero saber se é verdade que o amianto é ou não cancerígeno. Vai lá na mina, vê, porque o que aconteceu acabou com uma cidade inteira, não é isso? A cidade vivia da mina, hoje parou. Então eu ia fazer o seguinte, eu ia falar, bom, eu vou lá na mina ver se realmente ele é cancerígeno. Não é? Então ela vai funcionar. Mas acontece que o Superior Tribunal falou. Bom, o Superior Tribunal falou, mas eu estou falando que pode funcionar porque eu ponho um exército aqui e o exército vai fazer funcionar. Então isso é autoridade, na minha opinião, entende? Então falta isso. Mas indo no caso do amianto, os Estados Unidos também baniu, porque eu vejo nos programas de construção americanos, nesses canais a cabo, e eles todos chamam uma equipe, quando tem amianto, chamam uma equipe com máscaras, roupas especiais, etc., para tirar o amianto das casas. Mas no amianto pode, nos Estados Unidos você pode usar o amianto. Pode usar o amianto crisotila, você pode usar. Você sabe como o americano descobriu que o amianto, para determinadas coisas, ele é importante? Por exemplo, o amianto foi banido lá totalmente. Então, um belo dia, começaram a acontecer tantos desastres com caminhões pesados, e o americano não é como o brasileiro, ele vai a fundo na pesquisa. E ele chegou na conclusão que a lona de freio tinha que ser de amianto, não pode ser de produto de petróleo. Por quê? Porque o produto de petróleo ele esquenta e vidra, e vidrando ele não para. Então pode usar o amianto para pôr lona de caminhão. Aqui, talvez, esses grandes desastres que acontecem com os caminhões seja por causa disso, porque você não pode usar o amianto na lona de freio. Você entende? Então, tem coisas que precisa pesquisar, precisa analisar, precisa... Né? Há pouco tempo atrás, eu não sei se você costuma ver corrida de Fórmula 1, há pouco tempo atrás, teve um cidadão que teve um acidente e ele saiu em chamas de dentro do carro. Ele tinha uma roupa de amianto. Se ele não tivesse a roupa de amianto, ele teria morrido. Então, não sei se você é dona de casa ou não. Se você pegar uma luva de amianto, você vai queimar sua mão. Está entendendo? E a luva de amianto ela não gera câncer, está entendendo? Então, são essas coisas que faltam no nosso país. Faltam colocar as coisas nos seus devidos lugares. E como se diz na gíria, é o seguinte, saber colocar os pingos nos is. Eu te dei um exemplo daquilo que eu interpreto como autoridade. Está entendendo? É isso aí. Então está longe de dar certo esse país, né? Está longe de dar certo por enquanto. Essa que é a verdade, Leda. Mas será que... Você pode concordar comigo, mas é a minha opinião, você entende? E a sua filha que dá cursos de formação, de treinamento digital, é ela ou você? É ela que faz isso. Na verdade, ela criou uma estrutura educacional.
ela procura fazer aquilo que o governo devia fazer e não faz. É educar o indivíduo para investir na geração de riqueza. É o que ela faz, que é o que eu faço. Tá certo? É que você faz a nível pessoal e ela desenvolveu uma ela já ferramenta. porque ela Né? é nova, ela tem mais garra. Eu já estou com 83 anos, então a idade, né? A idade faz com que a gente não tenha a mesma garra, a mesma, né? Mas O você mesmo continua comprando ações? continuo. Todo Comprar. dia? Não, todo dia não. Sempre que eu. Veja uma diferença que eu costumo dizer, e eu acho isso daí uma definição importante. A definição universal de mercado de valores, mercado de ações, é que mercado de ações é um mercado de risco. Está entendendo? Eu concordo com isso. Está entendendo? Mercado de ações, no mundo inteiro, praticamente é um mercado de risco. Só que no nosso país, a definição é diferente. Nós não somos um mercado de risco, nós somos um mercado de oportunidades. Por quê? Você sabe definir o risco em ações? Como é que você define o risco em ações? O risco em ações você define da seguinte maneira. Todos nós temos, somos dotados de bens, valores, direitos e obrigações, não é isso? A empresa está dotada de bens, valores, direitos e obrigações. Só que como a empresa tem um capital representado por ações, você divide toda essa estrutura de capital pela quantidade de ações e você tem um negócio chamado valor patrimonial da ação, certo? Então, se você tem um valor patrimonial de uma ação que vale 1 e você paga 10, você assumiu um risco 9 vezes superior ao que ela efetivamente vale. É isso. Mas quando você tem uma ação que vale 1 e você paga 50 centavos, você não tem risco. Está entendendo? Sim. Exemplo prático, o Banco do Brasil, por exemplo. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é R$ 50,20. Sabe quanto ela custa? 30. Você tem risco em comprar ações do Banco do Brasil? Não. É muito menos arriscado comprar Banco do Brasil do que você colocar o dinheiro na mão do banqueiro. Entendeu? Aplicar na poupança. Entende? Então, esta cultura que falta para o cidadão brasileiro. E esta cultura é uma cultura que o banco não quer. O banco não quer. Não incentiva. O banco te aterroriza, ele fala, você vai comprar ações, você vai perder, você está louco, você vai virar pó, enfim. Não é nada disso, mas ele faz para você direcionar o dinheiro para ele. Tá entendendo? Então você tem que ter o quê? Não é assim, vamos supor, você saber se vai gastar mais ou não. Você tem que ter cultura de investimento para saber o que ele está falando, ele está te ludibriando. Você tem que ter essa cultura. E vou dizer uma coisa Você tem que construir o conhecimento. Exatamente. Sem o conhecimento, você não faz nada. Não faz nada. Agora, quando você não tem o conhecimento, você assimila o conhecimento com terceiros. Não é? Você se aconselha com terceiros. Essa que é a realidade. Né? Olha, eu briguei tanto para que nós fôssemos um país que tivesse um universo de investidores individuais capaz de proporcionar que nós nos aproximássemos da forma americana de ser. Né? Olha, de vez em quando eu digo, é por isso que os Estados Unidos é o que é e nós somos o que somos. Lamentável, mas é a grande verdade. Lamentavelmente. Mas é a grande verdade, não é isso? Então, você vai fazer algumas reflexões disso que eu falei e você vai chegar numa conclusão... Vou fazer muitas. Triste, tá certo? Mas não é por isso triste. Que você tem que ficar triste, tá certo? Você tem que ficar alegre, como você está sorrindo sempre, porque senão apaga essa sua simpatia, né? A gente tem que ser simpático, tá? Né? E passar por cima de tudo isso, né? Tá bom? E não pode perder a esperança. A esperança, conforme diz o ditado, né? Ela deve ser sempre a última que padece, que morre, né? Certo. Então, Leida, muito obrigada. Letras, qualquer um pode chegar onde eu cheguei. Você e qualquer um. Basta seguir os mesmos passos. Tá correto?
E é isso Confesso aí. que foi uma aula. Eu Muito espero obrigado. ter aprendido. Oh, claro, eu tenho absoluta segurança que você assimilou, né? Tá bom? Muito Tá bom. prazer, Muito obrigado. prazer. Muito obrigada pela sua paciência, pelas suas explicações, pelo seu ponto de vista. Ok, mais uma vez, obrigado. Tchau. Obrigada.